Deus seja louvado. E se todos encontraram, iremos ler juntos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Neemias, capítulo 4. O título da palavra diz: os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isto? Sacrificarão? Acabarão num só dia? Vivificarão os montões do pó, as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e faze cair o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e nem se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios, e os amonitas e os asdoditas, que tanto iam crescendo os reparos dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. E ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares, que tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias com as suas espadas, e com as suas lanças, e com seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres e aos magistrados, e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinha as lanças e os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro, e os que carregavam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada, cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim, trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos os nossos vestidos. Cada um ia com as suas armas à água. Ó, glória a Deus, santo é o Senhor. Querida Irmandade, essa reedificação, ela veio quando o povo de Deus voltou do cativeiro, saindo dali da Babilônia.
Embora no tempo que o povo saiu do cativeiro já era um outro reinado, um outro domínio, e já eram os medos e os persas que dominavam. Mas o Senhor já tinha dito para Israel que depois de completar 70 anos de cativeiro, ele tiraria o povo de lá e levantaria um rei por nome de Ciro. Aquele rei nem existia ainda à época que o Senhor mandou essa profecia, e o povo conhecia. Nabucodonosor, que tinha o império da Babilônia, que dominou Israel, levou os cativos para a Babilônia. Mas a palavra do Senhor é assim mesmo, meu irmão. Ele não fala daquilo que nós já conhecemos. Tem coisas que o Senhor fala daquilo que sabemos, mas tem coisas que o Senhor fala daquilo que é surpresa, que é o que vai acontecer. Às vezes, até anos e décadas. Por isso que o servo e a serva de Deus nunca devem desfalecer e tirar a palavra, as promessas, aquilo que Deus falou do coração, porque ainda que aos nossos olhos possa demorar, ou parece até que Deus nem vai mais fazer, glória ao nome santo do Senhor, o Senhor já manda dizer para essa igreja: eu vou cumprir a minha palavra se eu te dei, e a palavra, e eu escrevi ela no teu coração. Passam os dias, os meses, os anos, as décadas, mas a minha palavra não passará na tua vida, e ela só vai voltar para o céu, glória ao nome santo do Senhor, glorificada, pois depois que ela fizer todo o trabalho que ela veio a fazer, ela sobe, bendito o nome santo do Senhor, para ser glorificada. E nós vamos glorificando aqui na terra também. E lá no céu a palavra de Deus ela é glorificada. Pois, irmãos, existe o trono de Deus, e cercado de mais 24 tronos, que são os 24 anciãos que têm coroas nas suas cabeças. Ninguém, glória ao Senhor, tem coroa por um acaso. Não é porque reina, é porque determina alguma coisa. Mas diante do Senhor, eles lançam as coroas. Eles existem para cumprir que o Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas sobre esse juízo supremo que existe nesse lugar mais alto, bendito o nome santo do Senhor, passam as causas do povo de Deus. E tudo que foi palavra e como pergaminho veio do céu, ainda que foi lido ou pregado, anunciado por uma boca tomada pelo Espírito de Deus. Como nós acabamos de ler aqui agora, aquele que tocava a trombeta estava do lado de Neemias. Ainda que um toque trombeta, mas aquilo que foi anunciado tem que estar guardado dentro do coração. Tem palavra que ela passa 10, 12, 14, 15, 20, 30, até 40 anos, mas aquele que guardou ela dentro do coração, não importa os anos, importa que ela está lá. E na hora que ela cumprir, bendito o nome santo do Senhor. É como um pergaminho que volta. Bendito o nome santo do Senhor. Dito, cumprido, bendito seja Deus. Uma imobiliária, quando vem demorando anunciando, ela coloca imóvel à venda. E na hora que ela acabou de vender, glória ao Senhor, ela tira a placa de vende-se, bendito seja Deus. E coloca vendido embaixo. Uma frase: mais um imóvel vendido. E o Senhor manda dizer para esta igreja: tem palavras que por esses dias eu vou tirar, mas eu vou deixar lá eu cumprir aquilo que eu falei. Haverá glória na terra e glória no céu, mas a profecia vinda de Deus terá o seu cumprimento. Há 70 anos se passaram e começou a haver as levas, uma primeira, uma segunda e uma terceira. Mas aquela casa, irmã, como aquela casa que Deus tinha dado a graça de Salomão edificar, ela não foi mais igual daquele jeito. Lá teve um pouco mais de simplicidade. Vamos dizer, era mais simples, melhor dizendo. A riqueza, os vasos voltaram, mas aqueles adornos, aquele encanto que descia, não eram mais os mesmos. Bendito o nome santo do Senhor. Embora depois veio outro império, reconstruiu aquele templo, levou 46 anos, um pouquinho mais, para edificar. E os discípulos, quando já estavam junto do Senhor, ficaram admirados vendo da arquitetura. E na hora que o Senhor viu que eles admiravam, ele falou: vocês estão admirando essa edificação, esse templo, essa arquitetura.
Em outras palavras, mas modernas no modo de falar, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Bendito o nome santo do Senhor. Porque isso, irmão, ficavam voltados naquilo que era terreno, e o Senhor ainda disse: desfazei este templo, e em 3 dias eu o edificarei. E alguém que ouviu disse: levou 46 anos para fazer esse templo, para edificar, e ele vem dizer que em 3 dias, se nós derrubarmos, ele vai edificar? Ele já não falava mais daquele templo que estava sendo visto e admirado pelos seus próprios discípulos. Ele falava do templo que era o seu corpo. E cada um que está aqui, o teu templo está bem agora na presença de Deus? O Senhor mandou. Lá atrás, derrubaram, queimaram as portas a fogo, levaram várias riquezas, e o Senhor veio com restauração. E depois de restaurar, tinha que cercar, tinha que colocar os muros. Cada um de nós que estamos aqui nessa noite somos templos, aleluia. Igreja, casa de onde Deus habita pelo seu Espírito. E se não tomarmos cuidado, irmãos, entramos num cativeiro espiritual. Bendito seja Deus. Quantos foram os anúncios pelos profetas, principalmente por Jeremias? Vinham e prendiam porque não queriam ouvir a verdade. Antes foram anúncios que nós ouvimos desde criança. E chegaria na época que nós estamos vivendo hoje, bendito nome santo do Senhor. E nós estamos terminando, olha, já passamos da metade, mas ainda estamos bem, bendito nome santo do Senhor, com a nossa liberdade ainda muito restringida. Mas quem está aqui nesta noite, o Senhor manda te falar, aí dentro deste templo hoje, mas o teu coração, esse teu templo, aí que eu quero morar, visitar. Eu preciso fazer alguma reparação nele. E em volta de ti, o inimigo veio, aleluia, bateu contra os teus muros, abriu brechas, colocou fora muita coisa. Bendito nome santo do Senhor. Ele consegue pelas brechas passar. Quantas brechas que Deus me livre há aqui na vida de moços e moças, irmãos de meia idade e até alguns de idade avançada. Mas todos que estão na comunhão aqui agora possam dizer: não quero que seja nenhuma linha, porque ele já não está mais aqui. Mas eu tenho aquele que chama nas águas do santo batismo. Eu sei que passei muitas lutas e que o Senhor vem edificando o meu templo. Mas agora, se a senhora achar graça, manda uma leva de anjos bem bons que venham reedificar os muros. Irmãos, eu já sinto a presença de Deus e anunciou o Senhor por essa palavra. Eu estou mandando agora, não nem Neemias, nem Esdras também, mas eu estou mandando anjos que vêm com incumbência de edificar as coisas que o inimigo derrubou. E o muro em volta da tua casa, em volta do teu templo, hoje o Senhor começa a edificar as peças. Existia em Jerusalém, como nós vimos, e esse moço que serve o copo do rei, trazendo vinho. Não era homem de confiança, tinha que chegar próximo e viu que estava com o rosto, estava alegre. Hoje nós sabemos, disse aos irmãos, principalmente quando alguém faz uma comida nervosa, erra no sal, exagera ou não tem sal. E alguém fala, hoje ele não estava muito bom, esse cozinheiro não estava muito bem hoje, essa cozinheira estava passando alguma coisa. Então, quem mexe com comida, com bebida, precisa estar bem. É preciso estar alegre. Oh, glória ao Senhor. E Neemias estava lá quando o rei olhou. Não está escrito isso, mas podemos ter certeza. A hora que ele foi encher a taça do rei, aí ele viu alguma coisa lá. Naamã já olhou para o rosto. E o Neemias: por que o teu semblante tão abatido? Por que isso? Tentou disfarçar. É mais, irmão, isso aqui não é o rei Artaxerxes de Suzã, é o rei da glória, Ninguém que está falando aqui, irmão, está falando por si próprio. O Espírito Santo é nós. Temos responsabilidade sobre a pregação e nós temos que ser os primeiros a crer antes de anunciar para o povo. Se não crer, não fala. Então o Senhor está tomando a boca do seu servo agora. Eu olhei para o teu semblante, mas eu vi o que está dentro, o que está lá atrás. Aquele rei
teve que perguntar. O Senhor manda aqui por falar. Eu não preciso nem te perguntar. Essa tristeza, essa amargura, essa preocupação, esse medo, essa insegurança, o Senhor vai arrancar ele da tua vida agora, em nome do Senhor Jesus. Mas eu tenho medo mesmo, Senhor. Olha a minha situação, como está entrou. Olha lá o meu povo, olha lá os muros, tudo ofendido, os muros tudo com altura. Olha que fizeram. Quando eu vou ter que, precisa do que para alegrar esse rosto aí? Aí eu precisava de carta, eu precisava que o rei fizesse isso, me desse alguém para junto comigo. É mais do que você precisa. Eu preciso de madeira, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E o Senhor hoje manda te dizer, para você edificar os muros, ser fiel e me servir e ter alegria, o que é que você precisa? Fala agora, eu mando uma carta nova, glória ao Senhor. Comunhão, igreja, porque há que se fala. Aqui uma raposa derrubaria o muro, e tem muita raposa querendo passar. Bendito o nome do Senhor, vai querer tirar a nossa paz, a nossa alegria, o nosso amor, a nossa fé. Paz do Senhor. Se levanta agora para dizer, eu vou fazer uma carta e eu vou pôr lá dentro do teu coração. E aonde você for com essa carta, você vai abrir lá na frente dos espíritos, vai definir os inimigos. Deixa eu passar, o rei da glória me deu. Ele começa, ó glorioso Senhor, pai e mãe que está aqui leva a carta, e a tua casa será reedificada. Eu vou lá, é a carta. Contudo, já veio os opositores, vem irmão, não adianta. E você estiver pensando que servir a Deus é fácil, não é que Deus abre os nossos olhos para ver, irmãos. Os espíritos que querem atrapalhar a nossa jornada, a nossa empreitada, a nossa missão, mas está firmes, duros. Isso é desde as primeiras horas do dia. E tem coisa que já fica, irmão. Nós não tomarmos cuidado e não pedir a proteção do sangue do Senhor Jesus sobre a nossa casa. Tem coisa que entra até na hora que nós estamos dormindo. Aproveita que não toma no consciente, quer vir no subconsciente e mandar. E fica na comunhão aqui porque entrou um casal aqui, glória ao Senhor. E ela teve um sonho à noite. E na hora que ela teve um sonho, o esposo escutou, bendito é o Senhor. E entrou um ciúmes, glória a Deus. E o inimigo está fazendo guerra, e o Senhor manda falar, tua esposa nunca te traiu. É o diabo querendo desunir vocês. Mas hoje essa raposa sai da vossa vida e vão ter paz para criar os filhos dentro dessa graça maravilhosa. E aquilo que queria colocar alguma dúvida, o Senhor hoje manda te dizer, eu te preparei uma serva minha, uma filha minha, para ser a tua companheira. Você e ela vão ter vida eterna. O inimigo não vai levar aquilo que é teu, porque antes de ser tua é minha, diz o Senhor. Os irmãos, é fácil. Já veio logo lá, não, tá aqui, tem carta. E não vai segurar nada? Até a matéria-prima o rei providenciou. E o Senhor manda dizer por essa palavra, se você pensa que vai te faltar condições espirituais e até materiais, o Senhor manda te dizer, a minha providência nunca faltará na tua vida. Glória ao nome santo do Senhor. Senhor, mas teve coisa, não era do jeito que você imaginava. E o Senhor hoje te respondeu por esta palavra. Na tua mente estava dando tudo certo. Mas eu te guardei de um espírito que já te esperava, com uma legião para te enganar e marcar toda a tua vida. Bendito é o Senhor. Eu ainda fiquei um pouco. Caminho não foi para te guardar de uma desgraça. Bendito o nome santo do Senhor. Porque a tua vida está na minha mão, e aquilo que eu já determinei não tem espírito, não tem carne que vai mudar. Ainda que eu tenho que vestir os espíritos de confusão, diz o Senhor. Vai, se ninguém mudar a tua história. Seja fiel e não troque esta graça por nada. Não negue o teu Deus, aleluia. Fique aqui para a vida eterna. E até as coisas secundárias, os lugares ainda onde você vai, a cadeira, a mesa onde você vai sentar, as canetas que você vai usar, os pagamentos, computadores, tudo isso eu já sei, diz o Senhor.
Diga glória a Deus e fala: a minha vida está na palma das tuas mãos. E o estudo era adverso, pois tudo era adverso. E veio lá uma situação ainda pior. Bendito seja o nome santo do Senhor. Era Sambalate, Tobias e uma multidão que começou a vir junto com eles. E hoje o Senhor ordena por essa palavra: eu conheço a cada príncipe, eu conheço a cada graduado, e a cada legionário, a cada espírito que tem força e que vem, estudou a tua casa, a tua família, como um sequestrador que analisa a vida da pessoa, a hora que ela sai, a hora que ela chega, aonde ela frequenta, aquilo que ela faz. Igual, aleluia, e leva para se fazer um plano infalível para mandar alguém, levar alguém, bendito é o Senhor, um sequestro. E o Senhor manda dizer para a sua igreja: a vida de muitos por uma piada sim, aleluia, o inimigo veio contando e disse: este é bombástico, ele não e ela não vai escapar. Vai chover é da glória, aleluia, que ama a tua alma, meu Deus, que tem 7 olhos aqui, espírito. Tudo mudou, tudo é diferente. Nessa hora, ele se levanta para te dizer: meu filho e minha filha, te prepara para escutar a legião e o legionário cair. Vai cair cavalo e cavaleiro, mas a tua história ninguém vai embargar. Glória ao Senhor. Então, que vemos aqui? Não está claro o 8º de uma inteligência? Quem era nobre, quem era magistrado, quem era chefe, também precisou vigiar. E quem estava na guarda tinha que ficar atento, não dava descanso ao corpo. E quem estava na construção não largava sua ferramenta, estava com espada, estava com arma. E hoje o Senhor manda desta palavra para dizer: povo de Deus, haverá uma reedificação na obra. E agora? E tem muita coisa que está caída, e muita coisa que o inimigo fala: acabei esse aí, já era, essa família, ó. E o Senhor vai fazer reedificar. E o Senhor hoje, Ele fala: eu preciso de gente que quer trabalhar na reedificação. Ah, mas eu não sei construir. Sabe puxar espada e olha, sabe glória a Deus, sabe lançar uma lança, glória a Deus, santo é o Senhor. Então cada um que entrou aqui nessa noite, o Senhor fala: desde os que edificam, aos que trabalham na guarda, ali no muro, eu te esforço, filho e filha de Deus, porque a vitória está vindo aí. E aquilo que o inimigo acha que nunca mais levanta, o Senhor manda dizer: a segunda glória vai ser ainda maior do que a primeira. Glória a Deus. Olha aqui o Senhor manda dizer para a igreja, nessa última dispensação: glória ao nome santo do Senhor. Homens, mulheres, moços, moças e até crianças carregarão glória do Senhor, as armaduras, as ferramentas, glória ao nome santo do Senhor. Serão colecionadores de milagres e de obras da terra. Bendito o nome santo do Senhor. Irmão, a paz de Deus. A paz vai entrar. Num Deus te abençoe. A miséria espiritual e material vai embora e a bênção vai chegar. Aleluia. No fim dessa palavra, Deus, como o seu servo, aleluia, com unção do Espírito Santo, e manda dizer, anunciar igreja: sejam hoje ungidos todos agora com a unção do Rei da Glória. A unção do Espírito de Deus nos toma. Sairemos daqui com as espadas embanhadas e com as ferramentas para trabalhar. A glória, o aleluia. Meu Deus abençoe, a paz de Deus no coração. E aonde o inimigo achou que tinha baixado a tua cabeça, tem a mão de Deus aí no teu queixo, agora dizendo: levanta, olha para mim, e a minha luz para tirar o teu rosto. E aonde tu fores, espíritos grandes e pequenos vão ter que te respeitar. A palavra vai se cumprir. Mas o Senhor traz isso daqui. Já contei, bendito seja Deus, eu uma jovem, aleluia, aconteceu com ela por esses dias. O que aconteceu comigo? Alguém perdeu o sono na madrugada e Deus trazia aquela moça e começaram a orar e pedir glória ao Senhor. A futura sogra não parava de ver ela e ela foi trabalhar. E na hora que ela foi trabalhar, vem um rapaz numa moto, bendito o Senhor. Não sei em Salvador esse, mas ali o rapaz tirou a arma e apontou para ela e falou:
Passa o celular. Ela falou: não vou te dar meu celular. Olhou firme para ele. Ele falou: eu vou te atirar. Do nada veio um carroça e começou a dar ré na direção da moto. Ele guardou a arma e foi embora. A lei, não que ela esteja certa, enfrentar um assalto, mas uma oração da madrugada guardou alguém de uma desgraça. E ainda que não tinha um carro na terra, Deus faz ele descer do céu. E você escreve isso no fim dessa palavra. E o povo: quem pensa que o inimigo vai te derrotar? Eu trago do céu para te guardar. Aleluia, resposta de oração. E o Senhor me mandou falar mais uma vez, embora alguns brinquem, falam. É o jargão da pregação dele, aleluia, ele só fala isso. Não tem problema. Eu não tenho compromisso, irmãos. O meu compromisso é sério. Com quem está em palma de quem? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, ó Israel de Deus. E o Senhor cuidará de cada um de nós. Um dia entraremos no céu pelas portas, numa cidade que é de ouro puro. E verdade, as ruas são de ouro, as 12 portas, 12 pérolas preciosas. Aleluia. Como eu parece que eu vejo o Senhor com a sua noiva e dizendo: estão aí, Pai, aqueles que não negaram o meu nome. Deus nos guardará de negar o Senhor, principalmente de trair o Senhor, irmãos. Guardei a fé. Hoje, o adversário está vestido de confusão, em espíritos que estão voltando confundidos e envergonhados. E o Senhor vai te vestir tanto que vai chegar dia que você dormindo, você vai expulsar demônios. Se andando na rua, você vai expulsar. Glória ao Senhor. Se entrando numa casa debaixo do sangue do Senhor Jesus, você vai expulsar. Se visitando alguém da tua família, na tua presença, na comunhão, ligado, você vai expulsar. Igreja, marca no fim dessa palavra. Receba o dom de Deus de autoridade. Até onde você passar, os espíritos vão ter que respeitar o Senhor que está dentro de ti. Deus seja louvado. E com uma oração agradeçamos a Deus.